Como é bom poder estar na presença do Senhor, como é bom poder cantar louvores ao nosso Deus, como é bom poder estar cercado do carinho e do amor dEle. Nesse momento nós vamos meditar na palavra e eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para as nossas vidas. Hoje, nesse culto de sábado, nós estamos na pré-Páscoa. Amanhã, domingo, nós vamos celebrar a Páscoa. E o que é Páscoa? O que é esse momento? Nós estamos aí cercados de chocolates, ovos de Páscoa, cercados de coelhinho, mas o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. O verdadeiro sentido desse momento é Jesus. Eu tenho o hábito de falar que, para mim particularmente, a Páscoa é muito mais importante, ou tem tanta importância quanto o Natal. Acaba que nós pegamos o Natal como é final de ano, um momento acabou o ano, nós acabamos tendo as férias e tudo mais, mas eu quero só lembrar para você que Páscoa é um momento muito importante, é um momento onde Jesus morreu na cruz e Ele ressuscitou, é o momento da nossa libertação. O Cordeiro veio no Natal, mas se o Cordeiro só viesse no Natal e Ele não morresse na Páscoa, nós estávamos perdidos, mas o plano perfeito do Senhor aconteceu. E eu queria meditar com você, neste sábado, um pouco sobre o que Isaías falou a respeito daquele que viria. Queria falar com você um pouco a respeito do que Isaías, no Antigo Testamento, profetizou a respeito do Filho de Deus. Mas antes da gente mergulhar na palavra, eu queria que você fechasse os teus olhos, você abaixasse a sua cabeça, e eu queria que você aí na sua casa, onde você estiver, você falasse com Deus: Deus, fala o meu coração. Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Deus, eu necessito da tua direção nesse momento. Deus, eu preciso de um caminho, eu preciso de um esclarecimento. Deus, eu tenho muitas dúvidas. Deus, eu estou perdido. Talvez você já buscou em tantos lugares, você já buscou preencher esse vazio do seu coração, entender as questões da sua vida com trabalho, com amizades. Talvez você já buscou entender isso com dinheiro, e nada disso preenche o seu coração. Eu quero dizer para você nessa noite que só Jesus pode preencher os nossos corações. Só Ele traz a paz, a verdadeira paz para nós. Então feche os teus olhos, e eu queria que você fosse sincero agora com Deus e falasse assim: Deus, eis-me aqui. Deus, eu estou aqui neste culto e eu quero ouvir a tua voz. Deus, fala o meu coração. Oh Pai, nós precisamos de ti. Oh Jesus, nós dependemos de Ti. Toma o Teu lugar de honra nas nossas vidas, Pai. Pai, fala agora conosco, porque nós necessitamos de uma direção. Nós precisamos de um esclarecimento. Nós precisamos, Pai, de um caminho. Nós precisamos, Pai, de uma direção. Nós não queremos estar aqui nesta vida preocupados só com os nossos afazeres, com o nosso cotidiano, com o nosso ganha-pão, mas nós queremos depender do Senhor. Nós queremos, Pai, falar de Ti, nós queremos nos alimentar de Ti, nós queremos buscar a Tua face, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite. Sobre a minha vida, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, peço perdão dos meus erros, em nome de Jesus. Eu sou humano, sou pecador também, e necessito também ouvir a Tua voz, então fala comigo nesta hora, em nome de Jesus. Pai, que a partir de agora só o Teu Santo Espírito flua através da minha vida, através dos meus lábios, através das minhas mãos, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos ser alcançados pelo Teu coração, pelo que Tu tens para nós. Oh Pai, nós necessitamos da Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe demais a sua vida. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Aqui Isaías está profetizando, ele está falando, ele está trazendo aos judeus, aquele povo, a promessa do Senhor.
a promessa do libertador. Nós temos que lembrar que o povo de Israel, o povo judeu, né, o povo de Israel, desta nação, eles já haviam passado por muitas coisas. E a principal coisa que eles tinham passado foi a libertação lá atrás, lá no Egito, quando Moisés veio para libertar o povo. Quando Moisés veio e o Senhor falou que ouviu o clamor do povo e mandou Moisés voltar ao Egito para libertar o povo. E naquele momento foi instituído a Páscoa. A Páscoa do Senhor, ela é instituída lá atrás. E na palavra de Deus, se você for ler lá o livro de Êxodo, vai falar que a Páscoa era um marco para ser celebrado até a volta de Jesus. E é tão lindo porque nós hoje celebramos a Páscoa porque ela é um símbolo, ela é um marco na história vinda da parte de Deus. É algo que foi feito pelo próprio Deus, para mim e para você. E ali, quando Moisés está falando com o faraó, Moisés tenta de todas as maneiras, né, através da ação do Senhor, mas o Senhor mesmo, o próprio Deus, endurece o coração de Faraó para que ele pudesse revelar a sua glória, a sua majestade, o seu poder para o seu povo. E a última coisa é a morte dos primogênitos. É quando o anjo da morte passa, morrem-se os primogênitos, e aquilo lá quebra o coração de Faraó, de uma tal maneira que ele manda o povo embora. Liberta o povo, e o povo sai de Israel, sai do Egito, no caminho para a terra prometida, caminho na terra a qual o Senhor daria a eles. E ali é instituída a Páscoa, como que deveria ser preparado o animal, o que eles tinham que comer, como tinham que fazer, o sangue nos umbrais das portas. Então, tudo aquilo simbolizava ou apontava, direcionava para o Cordeiro Santo vivo dos céus, o Filho de Deus. E aqui em Isaías 53, no capítulo 53, versículo 4, diz assim: certamente Ele, o Senhor, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Olha o que Isaías está falando. O Senhor, o próprio Deus, tomou sobre si. Não foi algo que foi colocado nele, não foi algo que foi depositado nele, mas ele tomou, ele pegou sobre si, ele levou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Olha que coisa linda que Isaías está falando. Deus levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Sabe, o momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, de vírus, eu quero dizer para você que isso tudo, Jesus já levou na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Isso já foi cravado na cruz do Calvário. Ele levou sobre si nas nossas enfermidades, as nossas doenças. Porém, contudo, nós, os homens, consideramos ele castigado por Deus. Nós, homens, consideramos que ele estava sendo castigado por Deus, ele estava sendo amaldiçoado por Deus. Não entendemos que foi algo voluntário. Nós achamos que ele estava sendo afligido e atingido por Deus, mas ele foi transpassado, versículo 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Jesus foi transpassado por causa da minha e da sua transgressão. Sabe, por causa da nossa dureza de coração, por causa da nossa cabeçudice, sabe, da nossa teimosia, ele foi transpassado. Ele foi torturado por minha causa, por causa das minhas transgressões. No final, continua dizendo, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas
nós fomos curados. Aquele que levou as nossas enfermidades, aquele que levou as nossas iniquidades, aquele que levou sobre si todas as nossas dores, por causa de tudo isso, nós fomos curados. Por causa de tudo isso, porque Jesus morreu na cruz, nós fomos curados. Porque Jesus decidiu ir até a morte de cruz, por causa das suas feridas, nós fomos curados. Nós só somos regenerados quando nós estamos em Cristo Jesus. Nós só somos libertos quando nós estamos em Cristo Jesus. Nós só somos transformados quando estamos em Cristo Jesus. Olha o que Isaías está dizendo: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Aquilo que pode nos trazer a paz é só a morte de Jesus na cruz, é só aceitar a vida de Jesus em nós. Isso é o que nos traz a paz. Talvez hoje você está buscando a paz. Talvez hoje você está buscando aí realizações e tranquilidade. Você está buscando encontrar a paz. E eu quero dizer para você, só Jesus pode te dar a paz verdadeira. O castigo que te traz a paz estava sobre ele. É na cruz de Cristo que nós encontramos a verdadeira paz. Só a cruz nos traz paz. A morte de Jesus, as feridas, as mazelas, tudo isso para que eu e você nós fôssemos curados. Todos nós, versículo 6, tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós decidimos, nós queremos, nós escolhemos andar pelos nossos caminhos, viver a nossa vida, fazer as nossas escolhas, decidimos caminhar do jeito que nós queremos, e isso cai sobre o Senhor ali na cruz. Isso Jesus leva na cruz. Então, entenda que o seu pecado já foi cravado na cruz de Cristo. Quando nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, e nós pedimos perdão, nós estamos falando assim: Senhor, eu reconheço o sacrifício da cruz de Cristo. Eu reconheço que eu estou mal. Eu errei, mas o Senhor responde para mim e para você hoje: ei, eu te perdoei já há 2000 anos atrás, eu só quero que você não erre mais, eu só quero que você ande em novidade de vida, eu só quero que você viva uma vida nova, viva algo novo com Cristo, em nome de Jesus. Só a cruz pode nos trazer uma nova vida. Só a cruz pode nos trazer um novo caminhar. Só a cruz pode fazer algo novo sobre nós. É a cruz de Cristo. E nessa noite nós estamos aqui meditando sobre a Páscoa, e eu estou falando com você sobre a cruz de Cristo, porque é muito mais que uma religião. Talvez pessoas te venderam, ou te falaram, ou quiseram te convencer sobre uma religião, e eu quero dizer para você, é muito mais que uma religião, é o estilo de vida, é caminhar com Jesus, é entender que nele, por ele, para ele, todas as coisas, que ele levou sobre si tudo o que estava assinado para mim. Ele tomou aquela nota promissória, ele tomou aquilo que estava traçado para a minha vida e disse assim: ei, essa dívida não é mais sua, ela é minha. Eu vou resolver as suas dívidas. Eu vou resolver isso aonde? Na cruz. Eu vou morrer. O castigo da cruz, o castigo do açoite, o castigo de ser transpassado, de ser crucificado pelos erros, pelos pecados, era para mim, era para você. Mas ele olhou e falou assim: não, eu vou ter amor e vou ter misericórdia. A cruz para mim é o símbolo do pior morte que podia existir naquela época.
É a cadeira elétrica da época, onde os piores morriam, era na cruz. Era um momento onde os piores iam acabar, iam morrer, iam ser colocados em público. As pessoas olhavam, as pessoas apedrejavam, as pessoas, se realizavam talvez, porque aquela pessoa não cometeria mais nenhum erro, mais nenhum pecado, mais nenhum mal para aquela sociedade. E Jesus toma esse pior castigo da época, o pior momento da época, e fala assim: eu vou ali por amor aos meus filhos, eu vou ali por amor à minha criação, eu vou ali me entregar em favor da minha criação, eu vou ali morrer em favor da minha criação. A Páscoa, ela não é só a morte de Jesus na cruz, mas ela é a ressurreição, porque Jesus está vivo. O versículo 7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, e não abriu a sua boca. E não abriu a sua boca. Jesus não se justificou, Jesus não precisou de argumentos, Jesus não precisou de debate, ele não foi pego, ele não foi capturado, ele se deixou, ele se entregou, ele estava ali, ele sabia do que ia acontecer e ele foi para a morte, como uma ovelha muda ao matador. Se você pegar um pouquinho antes, aqui na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, você vai ouvir a história de um homem chamado Abrão, que depois se transforma em Abraão. E o Senhor Deus pede a ele uma prova de fé. E ele leva o seu filho unigênito, o seu único filho, no qual Deus tinha dado uma promessa, ele leva para ser sacrificado. E o texto nos conta que Isaac chega a perguntar para o pai: pai, cadê o cordeiro para o holocausto? E ele fala assim: o Senhor proverá. Mas o texto não nos fala, não nos traz, e eu tenho certeza que isso não aconteceu porque Isaac foi como uma ovelha muda. E tudo isso aponta para a cruz de Cristo. Tudo isso mostra Jesus na cruz. Tudo isso para que eu e você possamos entender: o Filho de Deus, o unigênito, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha transgressão, aquele que não usurpou, não pecou, não cobiçou, aquele que não tinha enfermidade, aquele puro santo morreu na cruz por mim e por você. Levou sobre si as suas dores, as suas enfermidades, levou sobre si as suas acusações, levou sobre si os seus temores, levou sobre si aquilo que você tem de pior, está cravado na cruz de Cristo, e em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Em Cristo Jesus nós nos tornamos novos em nome de Jesus. E agora eu queria ler com você um texto que está no livro de 1 Coríntios, ainda falando desse momento, da Páscoa. 1 Coríntios, aqui o apóstolo Paulo, já é depois da ressurreição de Jesus já foi aos céus, Jesus já está com o Pai, e Paulo escreve aqui, 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Eu quero falar para você nessa noite: a cruz de Cristo é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus. Jesus, quando ele está cumprindo o seu ministério, ele opera milagres, ele cura o cego, ele cura um paralítico, ele liberta o endemoniado,
ele opera maravilhas, ele ressuscita Lázaro. Mas na cruz, Jesus morre. E a mensagem da cruz, Paulo está dizendo aqui, é loucura para os que estão perecendo, aqueles que decidem viver conforme a sua vida, conforme os seus conceitos, conforme as suas ideologias, e não deixam o seu coração, não abrem o seu coração para entender e receber a mensagem da cruz. Isso é loucura. Paulo está dizendo, é loucura para aqueles que estão perecendo, aqueles que decidiram viver sem Cristo. A mensagem da cruz é loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, é o poder, porque ninguém na história conseguiu se auto-ressuscitar, só Jesus conseguiu, só Jesus conseguiu ir aos céus, só Jesus operou milagres, só Jesus, é a cruz. Essa mensagem da cruz que eu quero deixar para o seu coração nessa noite. Eu quero falar com você sobre a mensagem da cruz. Jesus vive. Repete aí comigo, repete aí na sua casa junto comigo. Fala assim, Jesus vive. Jesus vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O texto continua dizendo assim, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Olha o que Paulo está dizendo para mim e para você. Ei, a mensagem da cruz, ela vai totalmente oposto, ou totalmente avesso à sabedoria humana. Não tem como você querer interpretar a cruz de Cristo com a sabedoria humana. Não tem como você olhar para a cruz de Cristo e falar, com a minha inteligência eu vou entender a cruz de Cristo. Isso é impossível, porque você vai chegar a uma conclusão que isso é loucura. Mas isso não é loucura, isso é o amor de Deus. Quando você abre o seu coração e você diz, eu te aceito, Jesus. Eu te recebo, Jesus. Eu quero viver essa loucura, eu quero viver esse algo novo, eu quero viver algo que eu não conheço, que eu não sei. Quando você abre o seu coração, quando você decide crer, quando você decide aceitar a Jesus, você começa a viver algo novo, você começa a viver a sabedoria dos céus, porque a cruz de Cristo não tem como ser interpretada com a sabedoria humana. Paulo está dizendo isso para nós. Onde está o sábio? Onde está aquele erudito? Onde está aquele questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ei, nós estamos vivendo um tempo de loucuras. Nós estamos vivendo um tempo onde a sabedoria humana se tornou loucura. Nós estamos vivendo essa loucura humana de achar que sabe, que pode, e se opõem, e se colocam. Isso, a sabedoria humana se tornou loucura, e você só consegue encontrar a paz, você só consegue encontrar a resposta para o que você precisa, olhando para a cruz de Cristo. É na cruz que nós encontramos as respostas. É na cruz que nós encontramos o amor, é na cruz que nós encontramos a libertação, é na cruz que nós encontramos a vida, e a vida em abundância.
Versículo 22 diz assim: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E eu quero terminar essa meditação dizendo para você: ei, a loucura de Deus é muito mais sábia, é muito maior que a sabedoria humana. Quando você acha que Deus ficou louco, Ele está mais sábio do que você possa imaginar. A loucura de Deus, ela é mais sábia. A fraqueza de Deus, ela é mais forte que qualquer força humana. Paulo está dizendo aqui, os judeus pedem sinais milagrosos. Por que os judeus estavam pedindo sinais milagrosos? Porque os judeus crucificaram a Jesus. Mas na verdade não foram os judeus que crucificaram a Jesus. Fui eu e você. Nós crucificamos Jesus. Nós apedrejamos Jesus. Nós colocamos Jesus na cruz. E eu posso te falar uma coisa? Glória a Deus, porque Ele aceitou a cruz. Porque através da cruz nós temos vida. Porque através da cruz nós temos esperança. Porque através da cruz nós temos um novo sentido de vida. Os judeus levaram, os gregos procuravam entender e ter a sabedoria em tudo aquilo. Agora nós que aceitamos, nós que entregamos a nossa vida, nós que recebemos, nós que desejamos, nós que falamos, toma o meu coração, entra na minha vida, transforma, eu te aceito, eu te recebo. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Cristo crucificado na cruz, mas Ele não ficou morto na cruz. O túmulo está vazio. Não existe, Jesus ressuscitou. Esse Cristo crucificado e ressurreto é o que nos traz vida e vida em abundância hoje. E eu trouxe 2 textos para nós nessa noite. O de Isaías, onde ele está profetizando e falando a respeito do Cristo. E Paulo, que está falando a respeito daquele Cristo que já veio. A palavra de Deus toda vai apontar para a cruz de Cristo. De Gênesis a Malaquias, cruz. De Mateus a Apocalipse, cruz. Tudo começa na cruz de Cristo. Tudo começa na Páscoa. Tudo começa na nossa redenção e na nossa libertação. E nessa noite eu quero deixar para você essa palavra, a palavra da cruz de Cristo. Talvez você está vivendo uma vida aí de loucura. Talvez você está vivendo uma vida aí de busca dos seus próprios interesses. E nessa noite você ouviu falar sobre a cruz de Cristo. Você ouviu falar sobre um Cristo morto e ressurreto. Você ouviu falar a respeito da Páscoa, da liberdade, da passagem, da libertação, da transformação. E você já tentou entender, você já tentou buscar, você já tentou filosofar, não conseguiu. Você não vai conseguir, a não ser se você crer que Jesus é o Filho de Deus. É tudo tão simples, basta você abrir o seu coração e crer, acreditar e se entregar. E eu quero fazer nessa noite o primeiro apelo, para aqueles que não conhecem Jesus, para aqueles que ouviram essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo ressurreto, e Deus falou ao seu coração, e você quer aceitar Jesus, você está tentando entender essa Páscoa, e hoje você entendeu que basta aceitar, basta receber, basta crer em Jesus, para que você possa viver algo novo, e você deseja viver, a partir de hoje, um marco na sua vida.
queria que você fechasse os teus olhos. E queria que você repetisse uma oração comigo assim. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, ao ouvir a tua voz, ao ouvir a tua palavra, eu entendo a loucura do Evangelho, da cruz de Cristo. E eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu já tentei, já busquei, já fui em vários lugares, já tentei com a minha sabedoria, mas hoje eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões. Obrigado pelo castigo que o Senhor passou por mim. Obrigado porque o Senhor aceitou ir na cruz por mim. E eu te recebo nessa noite, em nome de Jesus. Amém.